De início, eu já gostaria de pedir aqui para a deputada se calar, porque ela não tem direito de fala seguindo a lógica esquerdista. Ela não é Nordeste, ela não é do Ceará, ela não é de Fortaleza, portanto, ela não tem direito de fala para opinar e falar sobre o nosso querido Nordeste, tá? Então, eu gostaria de pedir para a deputada se recolher a sua insignificância nesse momento. Agora, falando sobre o PT, e mais especificamente em Fortaleza, vejamos o quanto o PT está caindo em Fortaleza. No segundo turno, nas eleições de 2022, Lula teve em Fortaleza 880 mil votos. 58% dos eleitores de Fortaleza votaram no Lula no segundo turno em 2022. Nas eleições de 2024, no qual eu fui candidato a prefeito de Fortaleza, e com muito orgulho eu posso dizer, coloquei Lula 2 vezes em Fortaleza para fazer campanha contra mim, junto com o ministro da Educação, Camilo Santana, vice-presidente da República, o Alckmin, aquele que dizia que Lula era um ladrão que queria voltar à cena do crime. Também colocou o prefeito de Recife, também colocou o presidente da Assembleia Legislativa, o governador do estado do Ceará, toda a turma, por que não falar toda a quadrilha, se juntou contra mim. E ainda assim, veja só, Brasil, eles saíram de 58%, para 2 anos depois sair para 50%, reduziram 8 pontos percentuais nas urnas eletrônicas e confiáveis que eles tanto falam. Eu tive 49,6% dos votos de Fortaleza. 49,6%. Se olhar uma retrospectiva, em 2022, no segundo turno, Bolsonaro teve 40%. Eu tive 49,6%. Sabe o que é isso? É o povo que fez o L se arrependendo. É o povo que votou no Lula, acreditando na picanha, enfrentando agora a fila do osso e sequer conseguindo comprar o ovo que a Brás divulgou antes de ontem. Eu acho bom ressaltar que a Associação Brasileira dos Supermercados divulgou um aumento de 40% no preço dos ovos. Ovo de galinha está virando artigo de luxo no governo Lula. Eles não conseguem fazer uma simples dinâmica para raciocinar o óbvio. Eu acabei de subir aqui e disse que o governo americano tinha taxado o mundo inteiro, mas que no governo Bolsonaro, por articulação e diplomacia, conseguiram colocar o Brasil como uma exceção. Mas, pela inabilidade do desgoverno Lula, pela falta de diplomacia internacional, o Brasil será taxado, assim como outros países, é verdade. Mas 4 anos atrás, quando isso aconteceu, o Brasil não foi taxado. Eu não estou dizendo que o Brasil é culpado por taxar, os americanos taxarem o mundo todo, mas são culpados sim diretamente por não conseguir evitar que o Brasil seja um desses países taxados. Eu acabei de falar e repito aqui, inabilidade. A primeira-dama chegando lá e dizendo, fuck you, Elon Musk. O Lula dizendo, o Trump é um nazista. Eles querem o quê? Eles querem o quê? Que diplomacia é essa? Aliás, que comportamento triste, deplorável. Um presidente da República se portar assim. Uma primeira-dama se portar assim. Que está lá na Itália, nesse exato momento. Até ontem, hoje eu já não sei, mas até ontem já tinha gastado 24 mil reais com diárias lá na Itália. Fora comida, fora transporte, fora todos os outros artigos de luxo italianos. Aliás, é isso que sobra para o povo brasileiro. A gente sofre, inflação aumenta, gasolina está cara, e por mais que tenhamos enfrentado 2 anos de pandemia no governo anterior, e a gasolina lá em cima, o povo brasileiro pelo menos conseguia encher o tanque da moto, do carro e sobrar um dinheiro. Hoje, eles não conseguem fazer isso. Parabéns, você que fez o L, você está descobrindo o que significa a inflação. O teu salário mínimo aumentou pouca coisa, mas tu não está conseguindo comprar metade do que tu comprava 4 anos atrás. Isso
é inflação. Pessoal, e contra fatos não há argumentos, e a verdade está aí, às claras, está aí para todos verem. Este governo petista cada vez mais está levando aí o Brasil para um endividamento gigantesco. Estão aí com uma metodologia, com um direcionamento que não vai levar o Brasil para lugar algum, porque as filas aí nos hospitais estão cada vez maior, o preço da cesta básica está cada vez mais caro, pessoal, e o povo a cada vez sofre mais, porque na verdade o povo é quem paga a conta de todo esse desgoverno petista. E vai chegar aí, se já não tiver chegado, pessoal, um momento que até mesmo aqueles ali devotos do PT, aqueles que elegeram aí o presidente Lula, vão ter que reconhecer que mais uma vez o Brasil está perdendo aí por mais 4 anos, está perdendo, que poderia estar aí entre as nações mais bem-sucedidas desse planeta, deste mundo. Mas com todas essas más escolhas aí de governantes, o Brasil ainda vive aí patinando na economia, e com isso o povo sofre, e com isso é o povo quem paga a conta. Mas ainda existe líderes que lutam aí por essa nação, lutam pelo povo brasileiro. E veja agora o que falou aí esse grande líder logo a seguir. Ele falou aquilo que poucos têm coragem de dizer, e essa verdade você não vai ver aí nas grandes emissoras, essa verdade você não vai ver aí nos jornais de televisão, porque a esquerda tenta aí com a sua imprensa marrom ocultar aí aqueles governantes que defendem aí as pautas conservadoras, que defendem o povo brasileiro. E isso que ele falou logo a seguir, pessoal, é algo muito importante, que com certeza pode aí impactar diretamente a minha e a sua vida, a vida dos nossos filhos, a vida dos nossos netos. Por isso eu já te peço que nos ajude aí fortalecendo a política de direita, a política boa aqui no Brasil. Se inscreva agora mesmo no canal e deixe a sua opinião sobre esse vídeo aqui pra gente nos comentários. A gente ouvir tanta mentira aqui no plenário desta Câmara e continuar de forma tranquila. A gente percebe que o discurso é tão mentiroso e que falta tanta verdade que sequer consegue se pronunciar. É uma leitura feita por algo que algum assessor deve ter escrito, buscando dados mentirosos. Mas o Brasil está aí, eu venho lá do Nordeste, Nordeste esse que na última eleição deu uma ampla maioria de votação ao atual presidente Lula, mas que hoje sim vive e enfrenta a verdadeira fila do osso. Eu não sei qual é o Brasil que estão falando aí, falaram desse lado da tribuna, mas lá no meu Ceará, lá no meu Nordeste, toda vez que você passa numa rua, você topa com alguém que fez o L e se arrepende. Antes de ontem, a Abras divulgou um aumento de 40% no preço do ovo de galinha. Veja só, Lula, que na campanha prometia uma farinha com a picanha, com a gordurinha, que depois apareceu com uma abóbora, de repente só sobra para o povo brasileiro o ovo de galinha. E agora até o ovo de galinha está aumentando 40% do seu preço. Presidente, eu acho que inclusive a gente vai ter que fazer aqui alguma questão de ordem, formalizar de forma real. Até na copa aqui da Câmara dos Deputados, as copas que tem espalhadas aí nos corredores, não está tendo café. Pode perguntar para as assessorias, os funcionários aqui da Câmara, não estão conseguindo tomar café. O café que tem disponível está aqui no plenário, para não faltar para os deputados. Mas os funcionários não estão tendo direito de tomar café. Atenção, Brasil, até na Câmara dos Deputados. Que Brasil é esse? Prometeram picanha, não está tendo abóbora, não está tendo ovo, não está tendo cafezinho de manhã. Afinal de contas, o que é que está restando para o povo brasileiro? Em contrapartida, nesse exato momento, Janja, mais conhecida como Esbanja, está lá na Itália, aproveitando o que tem de melhor da cozinha, do cardápio italiano. Para o Brasil, e eu falo lá para o nordestino mesmo, parece que sobrou cuscuz com vento, arroz com saudade, omelete, esquece, metáfora. Só vai ter o nada, é macarrão nada, bananada, rabanada, limão nada, é nada, não tem nada. Lula prometeu picanha,
A inflação dos alimentos nunca subiu tanto em um período de 24 meses, como está subindo agora no atual desgoverno Lula. Subir ali e ficar repetindo, Bolsonaro, Bolsonaro, esqueçam Bolsonaro. Falemos apenas do que está acontecendo no Brasil. Agora falemos com a verdade, com os fatos. Não adianta vir aqui aprovar Dia Nacional para ações climáticas, se no desgoverno Lula está tendo recorde de queimadas. Não adianta nada subir aqui e falar de Bolsonaro, sobre inflação, sobre preço durante a pandemia, se hoje o preço da comida está mais caro do que na época da pandemia, se o preço da gasolina está beirando o preço da gasolina na época da pandemia, uma crise mundial. Se o que está acontecendo hoje, e o Brasil poderia estar vivendo as mil maravilhas, inclusive sem receber taxação, porque eu sei que daqui a pouco deve chegar, subir algum, eu não sei nem o que é que eu vou falar aqui, porque pode até dar problema, mas um retardado que tem problemas cognitivos, para formular uma opinião sincera, com dados verdadeiros, deve subir ali e dizer, mas agora o Trump está taxando o Brasil. Essa mesma taxação que está sendo no mundo todo, teria também 4 anos atrás. Mas por acordos diplomáticos o Brasil não foi taxado. E agora está sendo taxado. É culpa dos americanos ou é culpa do Brasil que não consegue ter uma diplomacia? É culpa dos americanos ou é culpa do Brasil que antes da eleição estava chamando o então candidato de nazista? É culpa dos Estados Unidos ou é culpa do Brasil? Se a primeira dama vai numa reunião e fica falando palavrões de baixo calão contra um secretário dos Estados Unidos, e agora está aqui chorando. Me desculpe, o Brasil não representa o povo brasileiro, o Brasil não tem representatividade internacional, e principalmente, o Brasil de Lula não é o Brasil do povo. O nordestino acordou e a resposta virá no próximo ano. Obrigado, senhor presidente. Nos últimos 2 anos, diversos produtos no Brasil registraram aumentos significativos de preço, impactando o orçamento das famílias. Nós vamos citar alguns, e de forma aleatória eu vou perguntar para a plateia quem seria o responsável. Item 1, cenoura, 178%, quem é o responsável? Lula. Item 2, tomate, 103%, quem é o responsável? Item 3, abobrinha, 103% de aumento, quem é o responsável? Item 4, melão, 82,46%, quem é o responsável? Item 5, morango, 70,4%, quem é o responsável? Item 6, café moído, 67%, quem é o responsável? Senhor presidente, segura o meu tempo, senhor presidente. Segura o meu tempo. Por favor, vou pedir para a gente acalmar os ânimos aqui. Com a palavra o orador, por favor, para terminar o seu tempo de liderança. Pessoal, vamos deixar eu falar. Quando vocês forem falar, nós vamos escutar. Vamos voltar para a abobrinha. Abobrinha, 102,99%. Quem é o responsável? Café moído, 67,53%. Quem é o responsável pelo aumento? Transporte por aplicativo, 67,18%. Quem é o responsável? São vocês que estão falando, viu? Batata inglesa, 63,40%. Quem é o responsável? Repolho, 54,72%. Quem é o responsável pelo aumento? Pimentão, 51,33%. Quem é o responsável? Óleo diesel, 53,58%. Quem é o responsável? Gás veicular,
45,18%. Quem é o responsável pelo aumento? Não perde o gás aí, pessoal. Alface, 45%. Quem é o responsável? Etanol, 42%. Quem é o responsável? Pepino, 38,26%. Quem é o responsável pelo aumento? Melancia, 37,30%. Quem é o responsável pela melancia? Brócolis, o brócolis, 35,70%. Quem é o responsável pelo aumento? Açúcar refinado, 37%. Quem é o responsável pelo aumento? Gás encanado, 35,21%. Quem é responsável pelo aumento? Mandioca, a mandioca subiu 30%. Quem é o responsável pela mandioca? A revista que a gente lê aumentou 29,65%. Quem é o responsável? A laranja aumentou 28,77%. Quem é o responsável pelo... A couve aumentou 27,10%. Quem é o responsável pela couve? O filé mignon aumentou 26,54%. Quem é o responsável? Quem? Espera aí que faltam mais 40 itens. Pera, deixa eu achar a picanha aqui então, pera aí. Vamos partir para picanha. Picanha! 70% de aumento, quem é o responsável? Ah, picanha. Senhor presidente, eu sei que o que a gente falou aqui mobilizou a oposição, mas na verdade é muito triste, porque na mesa do brasileiro, as narrativas de campanha, aquelas que foram usadas de forma baixa, irresponsáveis, para atingir os mais carentes, agora na prática não tem picanha, não tem cerveja. Então, que fique bem claro que o responsável pela cesta básica mais cara, pelo imposto mais caro do mundo, este sim é o governo Lula. E pode ter certeza que isso o brasileiro está vendo. Em 26 nós vamos estar de volta. Ganhamos em 24 com os vereadores e prefeitos. Em 26 teremos deputados federais, senadores, governadores e teremos o nosso presidente Jair Messias Bolsonaro de volta. Pessoal, contra fatos não há argumentos. O governo petista é um governo caído, é um governo que só quer levar o Brasil para o buraco. Após muitos anos no poder, Lula conseguiu aí voltar mais uma vez a governar esse país. E o povo precisa se levantar em apoio aí a governantes, em apoio aí a grandes líderes como Jair Bolsonaro, como Caiado, como Tarcísio de Freitas, que com certeza irão fazer diferença na nossa nação. E eu já te peço aí que, se você ainda não é inscrito, se inscreva agora mesmo no canal e deixe a sua opinião aqui pra gente nos comentários.